Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez, graças a Deus, quero te cumprimentar com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Meus irmãos, antes de dar continuidade ao nosso momento devocional, preciso fazer uma correção, humildemente. Anteriormente, eu me equivoquei com relação a um texto bíblico. Eu fiz menção de Provérbios 18, versículo 8, mas errei quando disse que era versículo 18. Tá bom? Aí você confere comigo. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Elas descem ao íntimo do ventre. Provérbio 18, versículo 8. E não 18, tá bom? Perdoado? Glória a Deus? Amém. Vamos continuar neste mesmo tema, o silêncio. Hoje, irmãos, nesta oportunidade vamos ver 3 lições sobre o silêncio. 3 lições. O que o silêncio pode nos dizer e ensinar à luz da Bíblia, que é a palavra de Deus. Muitos de nós gostamos de conversar, mandar mensagem de texto, postar coisas engraçadas nas redes sociais, enfim. Muitos gostam de se comunicar verdadeiramente. Falar, seja por palavras ditas, digitadas ou compartilhadas. Porém, nós nos esquecemos do valor do silêncio. O oposto de tudo isso que foi citado, que muitas vezes nós amamos fazer. O silêncio, irmãos, pode nos ensinar algumas coisas. E decidi aqui nesta oportunidade enumerar 3 coisas a partir de vários versículos. Primeiro ponto. Silêncio é sabedoria. A palavra diz: até o insensato passará por sábio, se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Provérbios 17, versículo 28. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Provérbio 18, 2. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Provérbio 17, versículo 27. Espero que eu não erre nenhum, né, irmãos? E nesses 3 versículos que nós citamos aqui, nós vemos o caráter do sábio silêncio. Do sábio do silêncio. Enquanto quem é tolo fala pelos cotovelos, o sábio fica quieto e observa o que acontece em seu redor, obtendo o que? Conhecimento. Veja o que Provérbio 18, 12 diz. Expor os próprios pensamentos é tratado como o oposto de entendimento. E em Provérbios 17, 27, o conhecimento é associado a quem fala pouco. Já o primeiro versículo mostra que, ainda que você seja um verdadeiro estúpido, poderá disfarçar a sua estupidez se ficar calado. Quantas vezes você falou ou escreveu algo que depois de passado muito tempo, estando você já amadurecido, percebeu o quão tolo foi aquilo que você disse, ou falou, ou escreveu? Se formos sinceros, ou se possuirmos idade suficiente, será difícil contar quantas vezes isso aconteceu, não é verdade? Quando nós paramos de falar, passamos a ouvir e a observar. A partir desses 2 sentidos que nós obtemos, o conhecimento e a sabedoria. Seja lendo a palavra do Senhor, seja ouvindo uma pregação num culto ou na internet, seja vendo algo que acontece ao seu redor. Em todos esses momentos, nós estamos calados e observando. Quem fala muito, acha que tem muito a dizer. E essa é uma visão sobre si que é inapropriada ao cristão e ao homem que deseja ser sábio. O tolo, a palavra diz que ele é sábio aos seus próprios olhos, e por causa disso ele acha que sempre tem algo necessário a dizer. Sempre acha. No entanto, quem tem noção mais realista sobre o próprio entendimento irá se calar muitas vezes, pois sabe que sabe pouco. Ele sabe que sabe pouco. Quando houver uma confusão online ou real, antes de ceder à tentação de ir lá e comentar algo, seja para apaziguar, seja para dar mais lenha no fogo,
Pare e observe. Reflita as motivações daquilo que você está prestes a dizer ou escrever. Veja se há necessidade verdadeira. Muitas vezes dizemos coisas antes de entender completamente o contexto do que está acontecendo. E quando fazemos isso, a Bíblia tem um nome para nos dar. Qual que é o nome, ou característica, ou qualidade? Insensato e vergonhoso. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Provérbio 18, versículo 13. Você entendeu? Segundo ponto. O silêncio é segurança, humildade e amor ao próximo. A palavra continua nos dizendo: o que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbio 13, 3. A conversa do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. 18:7 de Provérbios. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Agora, sim, Provérbio 18:8. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos serão libertados pelo conhecimento. 11, versículo 9 de Provérbios. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Mateus 15, 18 e 19. O Senhor Jesus disse: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala o que o coração está cheio. Mateus 12, 34. A lição anterior, irmão, nos mostrou que quem fala muito é tolo, e quem fala pouco, mesmo que não seja sábio, vai ser tido e considerado como sábio. Um dos motivos para o silêncio dos sábios é a sua sede por conhecimento, que é obtido no silêncio do ouvir e do ver, do enxergar, do analisar. Os sábios também são sábios não apenas porque conhecem ou sabem alguma coisa ou sobre o mundo, mas também pelo que sabem a respeito de si mesmos. A sabedoria, irmãos, está relacionada com humildade na Bíblia. Diversas passagens de Provérbios confirmam isso, e a humildade é oposta do orgulho, da soberba e da vaidade. Quem é humilde, serve, ao invés de buscar ser servido. Quem é humilde, exalta, ao invés de querer ser exaltado. Quem é humilde, o é, pois reconhece a sua pequenez, e também por valorizar mais o outro. Da mesma forma, nós devemos reconhecer nossas falhas, nossos defeitos, nossos pecados, nossa podridão. E quando reconhecemos isso, como ousaríamos expor toda essa podridão ao mundo, aos nossos amigos, ou até mesmo aos nossos familiares? Por exemplo, se você tem um cesto de lixo dentro da sua casa, com certeza você mantém lá tapado a lixeira, evitando que o mau cheiro contamine a sua casa e que atraia insetos e outras pragas. Da mesma forma é a nossa boca, irmãos. Por isso que boca fechada não entra mosquito, que eu dei o título. A nossa boca é de onde jorra a água da fonte do nosso coração, que é repleto de maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furto, falso testemunho e blasfêmia, como a palavra de Deus nos dissera anteriormente. O Senhor Jesus Cristo, ele não poupou adjetivos ao falar do nosso coração. Foi o próprio Deus que disse que nós contaminamos a nós mesmos pela nossa própria boca, e isso nos torna impuros. Nós devemos também, irmãos, lembrar que é por causa dessa impureza que somos condenados ao inferno, sendo necessário um sacrifício para nos salvar. Nossas palavras são ferramentas de destruição, tanto para nós mesmos quanto para o nosso próximo. O apóstolo Tiago falou sobre os mestres que há de vir juízo maior. Tiago 3, versículo 1. E Provérbio 18, 7 diz que
que a fala do tolo é a sua própria desgraça. Portanto, irmãos, sejamos mais atentos quanto a cada coisa que dizemos ou escrevemos. Seja zoeira, brincadeira ou seja falando sério. Porque cada vez que abrimos a nossa boca, estamos abrindo uma porta para um lugar de pecado e morte. E quem é capaz de ferir a nossa alma e a alma do próximo? Lógico, de forma consciente não, né, irmãos? Tenhamos, portanto, mais amor uns aos outros e falemos menos. É por isso que em Provérbios 18:2 diz que o prazer foi levado em consideração. O tolo não tem prazer no entendimento, que exige ficar calado. Ele tem prazer em si mesmo, por isso gosta de expor os seus pensamentos. O orgulho impede de perceber a própria podridão e de se importar com o próximo na hora de falar e dar opiniões sobre tudo. Você conhece gente assim, com certeza. Nós não precisamos dar opinião sempre em tudo que acontece. Não precisamos participar de toda treta que acontece na internet. Os outros também não necessitam de nossa opinião sempre. Não necessitam ouvir sempre o que temos a dizer, pelo simples motivo de que isso pode não fazer bem a essas pessoas. Nossas opiniões estão sujeitas à corrupção da mesma forma que os nossos corpos. Então, devemos ter cuidado ao opinar sobre qualquer coisa. Cuidado. Quanto menos falamos, menos damos motivo de condenação à nossa alma. Então lembre-se, zoeira, brincadeira tem limite e ela também será julgada. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiver falado. Pois por suas palavras será absolvido e por suas palavras será condenado. Mateus 12, 36 e 37. Outro texto vai dizer: o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Provérbio 21, 23. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Eclesiastes 5, versículo 2 e 3. Terceiro ponto. O silêncio, irmãos, valoriza as palavras. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Provérbio 12, 6. O mal se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessas dificuldades. 12, versículo 13 de Provérbio. Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz cura. Versículo 18, Provérbio 12. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para a que enviei. Isaías 55, versículo 11. Essa é a lição final, irmãos, que só pode ser entendida depois de se entender as outras. Depois que nós aprendemos que o conhecimento se obtém no silêncio, e depois que nesse silêncio aprendemos mais sobre nós mesmos, sobre a nossa própria corrupção, aí sim passamos a falar ainda menos, tendo como objetivo guardar a nós mesmos e ao nosso próximo dessa corrupção que vem do coração e que sai pela boca. Portanto, passamos a falar somente aquilo que é necessário, justo, puro, eficaz e santo. Nossas palavras se tornam muito valiosas. O mundo foi feito a partir da palavra de Deus. Ele falou e aquilo que não existe passou a existir. Deus falou durante 6 dias e depois que falou por 6 dias, ele atestou que tudo que havia feito era bom. E para provar que era bom, Deus parou de falar, irmãos. O próprio Deus, ele parou de falar. Ele descansou no 7º dia, porque o que havia falado nos 6 dias anteriores era bom o suficiente. Você entende?
esse paralelo que eu faço aqui? Você consegue, meu irmão, minha irmã, imaginar Deus falando coisas à toa? Lógico que não. Você consegue imaginar Deus dizendo, ai, me desculpe, eu não quis dizer isso, ou não leva a sério o que eu disse? Obviamente que não. Você concorda com isso? Eu também não consigo imaginar isso, porque tudo que procede da boca de Deus é bom e perfeito. Todas as suas palavras têm um significado e objetivo definidos. E todas as suas palavras irão se cumprir. Um profeta do Antigo Testamento somente era tido como profeta do Senhor se toda profecia que ele falasse se cumprisse. Porque Deus não diz nada à toa. Da mesma forma, deve ser o nosso falar, irmãos. Devemos ter objetivos claros, verdadeiros, santos, puros e gloriosos no Senhor em cada palavra que nós dizemos, ou até mesmo que digitamos ou escrevemos na rede social, onde quer que seja. Cada uma dessas palavras será posta em nossa conta no dia do juízo final, até mesmo aquelas que foram ditas sem intenção de significado. Você já parou para pensar que cada fala de cada ator, de cada filme ou novela será posta a julgamento? E cada palavra escrita em cada livro, revista, mensagem, carta, também será julgada da mesma forma? Com certeza vai. Se nós falamos pouco, e só falamos quando há coisas boas, puras, santas a serem ditas, nossas palavras se tornam mais semelhantes às palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ou seja, eficazes e salvíficas. Nossas palavras servirão para a salvação do próximo e não para a condenação. Nossa cultura, irmãos, tem desvalorizado nossas palavras. Nós fazemos piada de mau gosto, dizemos palavras como se fossem coisas comuns, usamos de sarcasmo, ironia, arrogância, com desprendimento e descuidado impensáveis para com Deus e para com o nosso próximo. Cristo é o Verbo, a palavra de Deus encarnada. Deus falou apenas uma vez, pois aquilo que falou foi bom e suficiente. A palavra diz, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. O silêncio, irmão, deve matar as palavras más e dar espaço às palavras boas. Deus não fala coisas más. Isso significa que tudo o que Ele fala é bom e perfeito. Que nós sejamos, então, irmão, silenciosos para obtermos sabedoria, conhecermos a nós mesmos e assim protegermos a nós e ao nosso irmão da nossa própria corrupção, para então dar mais valor àquilo que falamos. E para encerrar aqui, irmãos, eu não li anteriormente, no início, mas eu estou aqui com a Bíblia na mão, a palavra de Deus, e eu quero encerrar aqui com uma palavra bem conhecida e bem conveniente para nós encerrarmos aqui este assunto do silêncio. A palavra aqui, irmãos, é em Tiago, capítulo 3, carta do apóstolo Tiago, capítulo 3, que diz assim, a epígrafe está escrito, sobre o tropeço na palavra. Começa dizendo, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso, para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, ou seja, os navios ou embarcações. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que a governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo,
como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Até aqui, amém? Versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De sorte que a mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água salgada, água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce ao mesmo tempo. Falar de Deus em Tiago, capítulo 3. A língua, irmãos, é comparado aqui ao freio da boca dos cavalos, ao leme da grande embarcação e talvez a uma bituca de cigarro jogado num bosque. A bituquinha de cigarro é pequena. A língua em comparação ao nosso corpo inteiro é relativamente pequena, proporcionalmente pequena, mas que a Bíblia diz que tem um poder tremendo e destrutível, irmão. Tem um poder mortal. É pena, irmãos, que muitas pessoas elas não se dão conta deste problema, porque dependendo da forma que nós expressamos as nossas palavras, ela pode ser uma solução, como também pode ser um problema ou se tornar um problema. Você conhece gente que fala muito. Você conhece gente que fala demais. Eu só espero, sinceramente, que essa pessoa não seja aquela que você vê no espelho. Tropeçamos em muitas coisas. Mas e nas palavras? Antes da palavra sair da boca, ela procede do coração, passa pelo cérebro, para depois, entre aspas, se materializar. Cuidado, vamos tomar cuidado com as nossas palavras. Estejamos mais atentos para ouvir, mais dispostos para ouvir, do que desesperadamente para falar. Tem gente que tem uma carência diabólica para falar. Eu tenho que falar, eu não posso ficar quieto, eu tenho que falar. Na multidão de palavras, a transgressão. Por que a necessidade de falar? Por que essa necessidade e essa carência terrível? Tomemos cuidado, irmãos. Não pode... A sua boca é fonte de quê? Água de vida ou água de morte? A Bíblia diz que não pode a mesma fonte jorrar dois tipos de água. Ou água doce ou água salgada, e não duas ao mesmo tempo. Que fique de ensinamento para nossas vidas. O que você for proferir através de palavras, seja para edificação de alguém. O que você digita na rede social, seja lá qual for, na internet, uma carta até que você escreve talvez. Analise primeiro, irmãos. Seja empático. Use de empatia. Você gostaria de ouvir o que você tem para falar? Se coloque no lugar da outra pessoa. Você gosta de ser maltratado com palavras? Há o ditado que diz que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Palavras muitas vezes causam feridas que demoram a ser curadas, cicatrizadas. Mas que através dessa mensagem, dessa reflexão, nós tenhamos o entendimento e principalmente o cuidado. Porque toda vez que nós pecamos contra o nosso próximo, nós estamos ferindo o mandamento. E aqui eu não estou falando só de Antigo Testamento. Estou falando do Novo Testamento também, onde o Senhor Jesus Cristo disse: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o seu próximo como a si mesmo.
Se eu firo o meu irmão com palavra, o meu próximo, eu estou ferindo o próprio Deus. Porque se eu entendo que eu fui feito à imagem conforme a semelhança de Deus, o meu próximo também foi. E se eu considero que o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, o Espírito Santo de Deus também habita na vida daquele irmão, que é cristão, seja qual lá for a placa, a denominação da igreja que ele frequenta. Então, irmãos, é necessário tomar muito cuidado. Há pessoas ímpias, como o provérbio disse muitas vezes, e outras passagens bíblicas também vão dizer, que eles não estão preocupados com palavra, não estão preocupados com atitude, pessoas que ceifam a vida dos outros. Aí são casos mais graves, mas que não deixa de ser pecado. Tanto o que parece ser pequeno como o que parece ser enorme, tudo é pecado. E nós daremos conta de tudo que foi feito ou que for feito através desse corpo físico. Lembre-se, irmãos, haverá um dia que cada um de nós nos apresentaremos diante do Senhor e seremos julgados pelos nossos atos. Seremos julgados pelas nossas palavras. E aí seremos absolvidos ou condenados. Amém? Espero sinceramente que tenha um bom proveito para a tua vida e que Deus te abençoe, te guarde e te proteja no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Onde você estiver, se puder, erga a tua mão e receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Divino Espírito Santo de Deus esteja sempre convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Você que crer diz, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe, minha irmã. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. No nome do Rei da Glória, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe.